Som. Queridos, por 3 domingos nós pensamos, ao observarmos a vida do profeta Elias, nós pensamos e vimos sobre como Deus, Ele em sua graça e sua infinita misericórdia, Ele tratou, Ele trabalhou, Ele moldou o coração de seu servo, o profeta, conduzindo Elias para a restauração. E nós vimos domingo passado que isso aconteceu diante da presença do Senhor, por intermédio da palavra do Senhor, e é assim que o Senhor nos conduz para a restauração. Todos nós que estamos aqui, todos nós enfrentamos na nossa vida momentos de insensatez, todos nós experimentamos muitas vezes momentos de confusão, quando nós acreditamos que estamos certos, de acordo com Deus, mas na verdade estamos muitas vezes num caminho oposto à vontade do Senhor. Por isso que, estando expostos à palavra do Senhor, o Senhor sempre nos redireciona para Ele, porque Ele nos diz em sua palavra, que quando nós confiamos nele, Ele endireita as nossas veredas. E nós vamos pensar, a partir de hoje, não mais no profeta Elias, observando a nossa caminhada, a nossa jornada cristã, que não se interrompe em um período do ano, mas ela é contínua, ela é diária e ela é progressiva, pensando nesta nossa jornada de fé, que a palavra de Deus nos ensina por intermédio de Pedro, que é uma jornada de peregrinação. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Nessa jornada de fé, o Senhor, Ele nos ensina como nós devemos nos aproximar dEle. E eu creio que é muito importante pensarmos, ainda mais hoje, um momento muito propício, último domingo do ano. Já estamos projetando e pensando em um novo ano que se inicia. E nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus nos concede em sua palavra como verdade. Mas não apenas verdade, mas como promessas verdadeiras que trazem de fato segurança para a nossa alma. Nós vivemos em um tempo de inconstâncias, não há segurança em praticamente nada. Por mais que você acredite que você está um pouco mais seguro, isso não é verdade. Nós estamos o tempo todo expostos, como disse o apóstolo, nós somos como ovelhas entregues ao matadouro, ainda mais sendo servos de Cristo Jesus. Nós estamos o tempo todo experimentando oposições à nossa alma, oposições à nossa fé, oposições à nossa família, à igreja. O povo de Deus neste mundo é um povo que experimenta constante oposição. E aqueles que não estiverem submissos à palavra de Deus, atentos e submissos, eles perecerão. Eles não conseguirão subsistir se não for pela misericórdia e graça de Deus. Então eu quero hoje, domingo que vem, se Deus nos permitir, olharmos para um texto que nós já observamos no passado, mas eu creio que nós podemos nos apropriar dele, e é sábio fazer isso, para tirarmos lições que nos conduzirão, como o irmão Jonas acabou de orar, para mais perto do Senhor, porque essa é a nossa jornada. Estamos caminhando para mais perto do Senhor até que Ele venha. Então, o meu chamado pastoral é conduzir as ovelhas que o Senhor me confiou para mais perto dEle, para que quando Ele voltar, os irmãos estejam mais santificados, aguardando com muito mais expectativas e esperança a volta do Senhor. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em um dos livros mais belos, profundos, que nós temos nas Escrituras, que é a carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler hoje de 19 a 25, mas não vamos observar todo o texto. Hebreus capítulo 10, 19, diz assim, vou aguardar um pouco, para alguns abrirem. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém. Meus irmãos, caminhando para 8 anos de existência como igreja local, dia 18, se Deus permitir, teremos o culto de gratidão ao Senhor pelos 8 anos de igreja. Caminhando como igreja local, nós temos aprendido com o Espírito Santo de Deus que a fé cristã, a vida cristã bíblica, ela não é apenas ortodoxa e reflexiva. O que é isso? A caminhada cristã, a vida cristã bíblica, ela não está fundamentada apenas no conhecimento correto de Deus. E ela não é apenas uma fé reflexiva. A fé cristã, bíblica e verdadeira, para que ela seja de fato verdadeira e sábia, ela precisa ser prática. Nada adianta um discurso de fé, sendo que a prática não reflete a fé do discurso. Tiago, ele escrevendo aos irmãos, ele disse assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Ou seja, quem é apenas ouvinte da palavra e não praticante, ele se engana. Ele acredita que está na fé, mas na verdade ele não está na fé. Porque o que determina quem está na fé cristã é a prática e não o discurso. E Jesus, ele vai falar sobre a verdadeira sabedoria, dando o exemplo do homem que construiu a casa sobre a rocha. Vocês se lembram? O homem sábio que construiu uma casa sobre a rocha, e veio o vento, veio a tempestade, e bateu contra aquela casa e ela não caiu. E ele é o sábio que edificou a casa sobre a rocha. E a sabedoria dele está exatamente porque ele ouve a palavra de Deus e pratica. Então, quando Jesus conta isso, ele está falando que o homem que permanece diante de todas as dificuldades e as lutas que vivemos neste mundo, não é o homem que diz que conhece a palavra de Deus, mas é o homem que pratica a palavra de Deus, que diz que conhece. E é muito importante, irmãos, porque quando nós observamos a palavra de Deus, nós percebemos algumas coisas interessantes. Por exemplo, ao olharmos a carta aos Hebreus, percebemos que a carta aos Hebreus ela é um pouco diferente das demais epístolas, dos apóstolos, de outros apóstolos. Quando você pega a epístola aos Romanos, você vê o apóstolo Paulo, ele expondo a sã doutrina, a ortodoxia, a doutrina correta, do capítulo 1 ao capítulo 11. A partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo ele começa a ensinar como que é a prática daqueles que são alcançados pelo Evangelho. Isso acontece também em outras de suas epístolas, não apenas Romanos. A carta aos Hebreus ela é diferente, a estrutura dela é diferente. O autor de Hebreus ele não pega uma parte de sua carta, de sua epístola, e fala dos princípios doutrinários e depois ele fala da prática. Não, ele intercala os princípios com as exortações práticas. E algo diferente também na epístola aos Hebreus, é que nós temos na carta aos Hebreus o propósito do autor ao escrever. Eu quero mostrar isso para os irmãos, como o autor ele tem algo em mente. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós encontramos uma palavra que ela aparece em muitos textos, que é a palavra exortação. A palavra exortação no grego, ela é a mesma palavra e ela tem algumas conotações. A mesma palavra no grego, ela pode ser traduzida por exortação, por vezes consolo, e outras vezes tem a ver com redirecionar, tem a ver com produzir um trazer de volta. É um efeito de cuidado pastoral, de trazer de volta. Quando nós olhamos a palavra exortação na carta aos Hebreus,
ela tem o objetivo, de fato, de alertar, de chamar a atenção, e eu quero provar isso para os irmãos. No início da epístola, logo no início, capítulo 3, versículo 12, vejam o tom de exortação. Tenham cuidado, irmãos, diz o texto bíblico, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Hebreus 3,13, isso é uma exortação. Cuidado, irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. No final da epístola, nós temos o propósito muito claro dele, de exortar. Hebreus 13:22, irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação. Uma palavra de exortação. E aqui exortação não é consolo, não é encorajamento. Não tem a intenção de apenas encorajar e consolar os irmãos. A intenção é de chamar a atenção. Fiquem atentos, avaliem a fé de vocês, avaliem. E é interessante, meus irmãos, porque está comprovado pela história da igreja, na história da igreja, que os crentes, em momentos de mais tranquilidade, eles costumam esfriar na fé. Isso é comprovado. É comprovado que os crentes, em momentos mais difíceis de sofrimento, eles se apegam mais a Deus. Quando o autor ele escreve essa carta foi escrita num momento, não de sofrimento, mas um momento de certa tranquilidade. E eles estavam exatamente nesse momento de certa tranquilidade, se afastando da fé. Quando você lê o capítulo 10, a partir do versículo 32 e 36, o autor bíblico, ele está chamando a atenção deles da seguinte forma: olha, vocês, quando vocês sofreram, quando o governo, o império veio e começou a tomar o bem de vocês, vocês estavam firmes na fé, vocês suportaram com paciência. Entretanto, agora, há necessidade de perseverança. Perseverança, porque alguns estão retrocedendo na fé. Então a carta aos Hebreus é uma carta de exortação. E é notável, queridos, é notável, antes de nós entrarmos propriamente na lição de hoje, é notável que o autor de Hebreus, ele quer mostrar que Cristo, Jesus Cristo, o entendimento, a fé depositada nele e a confiança naquilo que ele fez por nós, é o ponto de partida para que todo cristão permaneça firme na fé. Não tem a ver com o que acontece numa igreja, como a liturgia, não tem a ver com os eventos da igreja, não tem a ver com o pastor da igreja, não tem a ver com os líderes, não tem a ver com os irmãos, não tem a ver com o que acontece na comunidade, tem a ver com uma fé fundamentada, crente, firmada em Jesus Cristo. Esse é o propósito do autor de Hebreus, defender que Cristo é suficiente para manter o cristão firme até o fim. Quando o cristão ele tira os olhos do Senhor, ele viverá apenas de discurso de fé. Mas é uma fé que não será sustentada na prática, então não é a fé verdadeira. Então, o salvo por Jesus, ele tem livre acesso à presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Livre acesso. Entretanto, neste livre acesso, os crentes, eles podem não entender o privilégio, a profundidade e a graça de Deus presente neste acesso. Então o autor de Hebreus, ele faz algumas exortações pastorais. É um pastor, ele tem o coração pastoral, e ele tem o objetivo de exortar, porque quem é pastor, ele não vai ficar falando apenas o que os crentes querem ouvir para encher a igreja. Aquele que é pastor, ele ama tanto as suas ovelhas, que ele vai dizer o que as ovelhas não querem ouvir. Porque o que nós precisamos, muitas vezes, não é daquilo que nós acreditamos que precisamos ouvir. O que nós precisamos é aquilo que Deus está vendo e sabe que nós precisamos ouvir. Então eu gostaria de destacar hoje, se der tempo, apenas 2 exortações pastorais do autor bíblico. E a primeira exortação é essa: aproximem-se de Deus
com a consciência purificada na cruz de Cristo. Aproxime-se de Deus com a consciência purificada na cruz de Cristo. Olha na sua Bíblia o versículo 22. Veja esse chamado do autor. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Você pode imaginar um irmão hebreu lendo isso? Uma coisa somos nós. Lemos essa exortação que parece tão bonita, não é verdade? E é tão bela. Aproximemo-nos com confiança, com um coração sincero. Aproximemo-nos da sala do trono. No versículo 19 ele diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Quando ele diz santuário, ele está falando do Santo dos Santos. Quando nós lemos isso, puxa, que bênção! O Senhor nos chamando para entrarmos na presença dEle. Quando um crente hebreu leu isso, meus irmãos, isso afetou diretamente a consciência daqueles cristãos. E eu vou explicar por quê. Adão e Eva. Quando Adão e Eva estão na presença de Deus, eles desfrutam da presença de Deus plenamente. Mas quando o homem ele dá ouvido à serpente, e é interessante, porque o homem ele tem a palavra de Deus, o homem ele tem a voz do Senhor, mas ele começa a duvidar do que o Senhor diz ao ouvir a voz da serpente. E após ouvir a voz da serpente, a palavra de Deus diz que o homem foi expulso da presença de Deus. Além de todas as consequências, ele foi expulso da presença de Deus. E Gênesis capítulo 3, versículo 24 diz que Deus colocou 2 querubins com uma espada flamejante a leste do jardim, para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida, e também para proibir o homem de se apresentar diante de Deus. Desde então, mesmo que os homens oferecessem sacrifícios a Deus, porque isso acontecia, nós temos no decorrer da queda, homens oferecendo sacrifícios a Deus. Abel ofereceu sacrifício a Deus. Mas nunca mais o homem ele teve acesso à presença de Deus. E isso por gerações. Por gerações. O homem foi impedido. E a presença dos querubins ali, mesmo que depois eles não estivessem presentes, eles estavam ali, eles permaneciam ali, impedindo o homem de entrar na presença de Deus. Isso durou por gerações até Moisés. E aí quando Deus se revela ao povo por intermédio de Moisés, por intermédio da lei, Deus manda o povo construir um tabernáculo. E nesse tabernáculo existem 2 lugares muito especiais: o lugar santo, onde ficava o altar do incenso, onde ficava o candelabro, onde ficava os pães da preposição, e nós tínhamos um véu. Esse véu, ele separava o pecador da presença de Deus. Além do véu, nós tínhamos a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, o santuário que está no versículo 19 do capítulo que nós lemos. E no Santo dos Santos havia ali na arca uma tampa chamada propiciatório. E na tampa do propiciatório havia 2 querubins. Um prostrado de frente para o outro, com as suas asas projetadas, encostando uma no outro. E quando Deus falava com o sumo sacerdote, então agora o homem tem acesso à presença de Deus, somente uma vez ao ano, por intermédio do sumo sacerdote. E quando o homem se apresenta, Deus falava entre os querubins. Os querubins continuam velando pela presença de Deus. E Deus falava com o sumo sacerdote por entre os querubins. Agora, um hebreu, desde criança, ele aprendeu, desde a infância, que Deus é tão santo, que a sala do trono, o Santo dos Santos, o santuário era inacessível para qualquer pecador comum. É isso que o hebreu, ele aprendeu, e aprendia desde criança. O Santo dos Santos, o lugar santíssimo, é um lugar inacessível. Sabe por quê? Porque é impossível
um homem, um pecador, entrar no Santo dos Santos e não morrer diante da presença de Deus. Apenas um homem, na descendência de Arão, separado por Deus e consagrado por Deus para aquele momento, ele entrava uma vez por ano e ele aspergia sobre o propiciatório, que significa favor, no dia da expiação, hoje comemorado como Yom Kippur, o dia do perdão, mas uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava e ele fazia expiação pelos seus próprios pecados, e depois pelo pecado do povo. Então, todo hebreu aprendeu que entrar no Santo dos Santos era suicídio. Era suicídio, era morte. Agora olha que interessante, Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Deus diz a Moisés que ele iria descer no monte. O povo já estava vendo manifestações da presença de Deus. E Deus diz a Moisés assim: Moisés, você marcará em redor do monte limites ao povo, e você dirá ao povo assim: guardai-vos de subir ao monte, não toquem no limite que eu coloquei no monte, porque todo aquele que tocar o monte será morto. Isso está em Êxodo 19, 20. Por quê? Porque aproximar-se de Deus é se aproximar de um Deus que não é apenas santo, é um Deus que é santo, santo, santo. E quando Isaías ele disse isso na língua hebraica, ele reforça, não é que Deus ele é puro, puro, puro. A ideia é que Deus é tão separado que não se pode comparar. Ele é separado. É impossível se aproximar dele. Então o povo hebreu ele cresceu aprendendo isso. Agora olha que interessante, no capítulo 10, versículo 1 de Hebreus, falando da aproximação, você vai encontrar a palavra aproximação lá, falando da aproximação do pecador por intermédio dos sacrifícios. No versículo 3, diz assim: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Esses sacrifícios eram uma recordação anual dos pecados, ou seja, todas as vezes que os pecadores se aproximavam do tabernáculo, era trazido à memória deles a culpa deles, a culpa. E quando eles tinham a recordação da culpa anualmente, eles experimentavam o favor de Deus. Esse é o significado da palavra propiciatório. O sangue do cordeiro, ele era aspergido no propiciatório, dizendo: Deus está sendo favorável ao povo, e o pecado do povo era expiado. Mas o que vinha à mente do povo? A culpa. Ao aproximar-se de Deus, no dia da expiação, o que vinha à mente era a recordação dos pecados. Isso era proposital, isso era didático, porque ao mesmo tempo em que o pecador, o adorador, ele se deparava com a lembrança, a consciência da culpa, ele encontrava a graça de Deus. Agora, quando nós observamos isso, meus irmãos, que no capítulo 9 de Hebreus está descrito de uma forma muito clara, nós chegamos à conclusão que olhar para si mesmo, quando o israelita, ele olhava para si mesmo, ele sabia, ele tinha certeza, ele aprendeu desde pequeno, que aproximar-se da presença de Deus com confiança, com ousadia. A melhor tradução, eu creio que não seria ousadia, mas sim confiança. Entrar na sala do trono, no Santo dos Santos, com confiança, isso era no mínimo loucura, suicídio, nunca haveria essa possibilidade, e estava corretíssimo esse pensamento, corretíssimo. Eles deveriam ter esse entendimento, olhando para si mesmos. Nós que estamos aqui, olhando para nós mesmos, seria impossível aproximar-nos de Deus, impossível, devido à santidade de Deus. E muitos dizem, eu já falei isso em alguns momentos, muitos dizem: se Jesus aparecesse diante de mim, eu ia levantar as mãos, eu ia pular de alegria. Não, você ia cair prostrado. Você ia cair prostrado.
João está na ilha de Patmos, e de repente ele ouve uma voz como uma voz de muitas águas. E ele vê que os olhos daquele homem são olhos como chamas de fogo. E é interessante que a Bíblia fala que João, ele não pulou, ele caiu como morto. E aquele que tem a voz como de muitas águas, que é o Cordeiro de Deus, disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. O mesmo Deus Santo que se revela como um Deus inacessível, devido à sua santidade, Ele se aproxima daquele que Ele chamou para si. Então é muito importante entendermos, meus irmãos, que esse chamado de aproximação para a sala do trono, até a sala do trono, ele não ocorre porque a sala do trono é acessível. Entenda isso. Esse chamado no capítulo 10, versículo 22, aproximemo-nos, no versículo 19, tendo confiança para entrar no Santo dos Santos, no santuário. Aproximemo-nos. Esse chamado de aproximação não é porque a sala do trono ou o Santo dos Santos é acessível. Não. É porque Deus possibilitou somente alguns. Veja a graça. Somente alguns são chamados para entrar e ter livre acesso à presença de Deus. Agora veja que maravilhoso. Em todo o livro de Hebreus, meus irmãos, e crescendo no capítulo 9, nós percebemos que Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele não representa um tabernáculo terrestre. Porque no tabernáculo terrestre, o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano. Jesus, Ele representa o verdadeiro Santo dos Santos. Jesus, Ele é o sumo sacerdote que representa, que entrou no verdadeiro Santo dos Santos, na sala do trono. Porque no capítulo 9, 11 e 12, diz que Ele fez isso de uma vez por todas. De uma vez por todas. E Ele abriu o caminho. Está acessível. Está acessível. Por isso, queridos, agora caminhando para o entendimento da nossa lição, o texto aponta para uma aproximação esvaziada de obras humanas. Uma aproximação esvaziada de obras humanas, mas confiantes na obra de Cristo, na cruz do Calvário. É mais ou menos assim. Ao aproximar-se da sala do trono, o pecador ele se deparava com o espelho da santidade de Deus. E o reflexo, ao olhar esse espelho, era o reflexo de um pecador. Porque quando um pecador, ele se aproxima da presença de Deus, e ele olha para Deus, ele vê automaticamente a sua culpa. Esse era o propósito da aproximação do tabernáculo. Ele via a sua culpa. Agora, quando os irmãos, eles leem, aproximem-se com confiança, com ousadia na sala do trono, aproximem-se, isso é um choque de consciência. É um choque de consciência. Porque eu não posso. Eu me deparo com a culpa. Eu não tenho condições. Não é possível. Não estou apto. Mas aí é o chamado. A nossa lição diz: aproxime-se de Deus com a consciência purificada na cruz. Versículo 19, olhe para a sua Bíblia, até o versículo 21. Veja o que antecede o chamado da aproximação. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Aproximemo-nos. E é interessante, meus irmãos, porque Ele chama os seus irmãos a se aproximarem da presença de Deus com confiança. Então essa aproximação, ela tem um meio. Ela tem um meio. Ela é mediada por alguém. Eu não entro simplesmente porque eu entro. Eu entro porque há um mediador.
que me chama a entrar. Então o que acontece é isso. Quando o crente que recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, quando ele se aproxima da presença de Deus na sala do trono, ele se depara com o mesmo espelho da santidade de Deus. E quando ele olha, ele vê a sua culpa. Mas se ele não entende o que aconteceu, ele volta. Porque não tem como. Mas quando Deus chama o pecador redimido a se aproximar, o que acontece é que, quando esse pecador ele entra, e ele olha no espelho da santidade de Deus, a santidade de Deus se reflete, e ele olha naquele espelho, a imagem que é refletida não é mais a imagem dele, é a imagem de Jesus. Porque todo aquele que está em Cristo, a sua vida está escondida em Jesus. A sua vida está oculta em Cristo. Então, por Cristo, o Pai, ele vê no pecador redimido, ele vê o seu filho. Por isso que a consciência precisa ser purificada. A consciência precisa ser purificada. A má consciência significa quando eu me aproximo olhando e crendo de uma forma errada, olhando para a minha culpa e não para aquilo que Cristo fez por mim. Então, meus irmãos, essa aproximação, ela tem a ver com o que Jesus fez naquela cruz de dor e de vitória. Há um texto paralelo a esse texto que nós estamos observando, capítulo 10, versículo 22, que é o capítulo 4 de Hebreus. Capítulo 4, versículo 15 e 16, você pode abrir na sua Bíblia. Ele faz praticamente um paralelo com o capítulo 10 e 22. E nós percebemos que, enquanto estamos neste mundo, aproximar-se da sala do trono está relacionado à oração. Por causa desse texto, eu vou ler para os irmãos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. É o mesmo chamado, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, isso começa com a consciência purificada na cruz de Cristo. E eu quero me dedicar um pouco agora a algumas aplicações dessa verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, e essa palavra, ela é para aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Meus irmãos, todos os que caminham com Deus, todos, sem exceção. E isso é até evidência de que alguém está em Cristo. Todos os que caminham com Deus, eles possuem em si mesmos um senso de inadequação diante de Deus. O que é isso? Todo aquele que anda com Deus, ele possui um senso de que ele não tem condições de estar na presença desse Deus Santo, de orar a esse Deus Santo, de ter acesso a esse Deus Santo. E é interessante porque a graça de Deus, quando alcança o pecador, não diminui esse senso de corrupção interior, aumenta. A graça de Deus, atuando na vida do salvo, ela não diminui o senso de corrupção, ela intensifica e produz cada vez mais no crente esse senso. Mas nós devemos tomar cuidado, por isso que temos a palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu vou perguntar. Você não precisa levantar sua mão e nem se manifestar. Mas por vezes, você também não se sente incapaz, assim como eu, de se aproximar com confiança à presença de Deus? Assim como eu, você não se sente muitas vezes impossibilitado
devido aos seus pecados, de entrar com confiança na presença de Deus em oração? Você não se sente assim muitas vezes? Esses sentimentos, queridos, eles podem ser úteis, sabiam? Podem ser úteis para nos manter humildes diante de Deus. Humildes, confiantes e dependentes da graça de Deus. Mas preste atenção, esses sentimentos não podem nos impedir de avançar em direção ao Senhor. O inimigo de nossas almas, aliado ao maior inimigo de nossas almas, que é o nosso coração, ele sempre removerá o crente da sala, do trono. Ele sempre removerá o crente da aproximação do Senhor. Ele sempre removerá o crente de se aproximar-se em dependência de Deus. Sabe por quê? Porque quando o crente ele se aproxima de Deus, o Senhor ele santifica a sua consciência e manifesta na vida do crente o prazer da presença de Deus, mesmo sendo um pecador, mesmo estando diante de um Deus santo. Eu estou experimentando, não apenas crendo, eu estou experimentando que eu fui aceito por Ele, em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é uma experiência maravilhosa. Antigamente, principalmente no período medieval, era muito comum quando um exército, ele queria invadir uma fortaleza, ele fazia um cerco a essa fortaleza. E esse cerco, por vezes, demorava anos. E isso era estratégico. O objetivo era impedir que alimentos e água entrassem e saíssem. E aí aqueles que estavam dentro da fortaleza, eles iam minguando, morrendo, não é? E até o ponto de se renderem. Isso era estratégico. Mas é interessante porque todo o exército que buscava atacar uma fortaleza, ele tentava comprar alguém de dentro, um traidor, para que em algum momento alguém de dentro facilitasse a abertura dos portões, ou abrisse uma brecha para que os inimigos entrassem. Meus irmãos, nós temos esse inimigo dentro do nosso ser. O nosso coração, ele é um sabotador de fé. O nosso coração, por vezes, ele tenta, de uma forma quase que imperceptível, abrir os portões, abrir as brechas, para que o inimigo, ele entre e destrua o crente, não afete a fé dele e a caminhada dele com o Senhor. E é interessante porque textos como esse, meus irmãos, nos ajudam a identificarmos essa realidade do nosso coração e a olharmos e colocarmos a nossa esperança e confiança na obra de Cristo, não em nós. Porque se depender de nós para nos aproximarmos do Senhor, nós vamos nos aproximar com a consciência maculada, culpada, porque não há nada em nós que nos habilite a estarmos diante do Senhor, ainda mais com confiança. Por isso que o chamado de aproximação está fundamentado no que Cristo fez, não no que eu fiz ou deixo de fazer. Não tem a ver com as minhas obras, é esvaziado de obras humanas. Quando eu tenho receio de me aproximar da sala do trono, porque os meus olhos eles estão olhando mais para a minha culpa, para a minha miséria, para a minha pequenez, eu estou declarando que eu estou apoiado nas muletas das minhas obras. E eu roubo a glória de Cristo naquilo que Ele fez na cruz. Então, esse entendimento de incapacidade, ele é importante, mas o texto nos exorta a retirarmos os olhos de nós mesmos. Romanos 8,34 diz assim: quem os condenará? Quem pode condenar alguém que foi salvo por Cristo? Quem condenará? Quem condenará os crentes? Quem condenará a igreja? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, preste atenção, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é graça. Isso é graça.
Se o meio de aproximação é Cristo, há um modo em que nós devemos nos aproximar. E o texto é claro, no versículo 22, com um coração sincero, em plena certeza de fé na suficiência da obra de Cristo, tendo o coração, emoções, mente, razão e corpo purificados. Purificados onde? Na obra de Cristo. Então, meus irmãos, para os crentes o chamado é: aproximem-se com todas as suas emoções, com todos os seus pensamentos, com todo o seu ser, fundamentado naquilo que Jesus fez. É pelo novo e vivo caminho que Ele abriu. Nos tempos de Charles Haddon Spurgeon, século XIX, em Londres, havia um palhaço muito famoso. O nome desse palhaço era Carmínio. Que nome estranho para palhaço, né? Carmínio. Eu não sei se você já ouviu a história desse palhaço. Esse palhaço, ele era muito famoso. E ele era muito famoso porque ele conseguia fazer com que qualquer pessoa que ouvisse ou o visse, risse, desse risada. Então muitas pessoas tristes iam ao show do palhaço Carmínio para sorrir, não é? E certa vez o palhaço Carmínio, ele foi a um terapeuta, que na época estava em voga juntamente com o iluminismo. Ele foi a um terapeuta e o palhaço Carmínio, longe das maquiagens, ele era alguém muito triste. Ele vivia sempre abatido. Quando ele colocava a maquiagem e a roupa, ele fazia qualquer um rir. E aí ele foi, como uma pessoa normal, ali naquele terapeuta, e ele disse: olha, eu gostaria de pedir ajuda. Eu sou uma pessoa que todos os dias eu levanto triste, abatido, eu não tenho ânimo, eu não tenho alegria. Aí aquele terapeuta disse assim: eu vou dar uma receita muito boa para você. Vá ao show do palhaço Carmínio. Se você ouvir o palhaço Carmínio, a sua tristeza vai embora. Eu já fui e é impressionante. E ele falou: eu sou Carmínio. Interessante, queridos, porque quando nós olhamos uma história como essa, nós vemos um homem que despertava a alegria em qualquer um e vivia em um estado de tristeza e abatimento. E muitas vezes, queridos, nós estamos assim. Nós estamos andando assim pela igreja. Nós estamos usando um rosto alegre, mas o coração é triste, abatido. Vendemos um rosto alegre, mas a alma, ela está abatida. E é interessante porque quando estamos assim, nós estamos assim porque algo está nos consumindo por dentro. E as pessoas não podem saber. Nós não queremos que elas saibam. Até nós queremos, inclusive, alegrar as pessoas. Nós queremos que as pessoas pensem que nós estamos bem. E nós estamos vendendo um rosto alegre, mas o coração totalmente destruído, abatido, a alma afetada. E muitas vezes isso acontece devido às nossas falsas crenças. Como vimos no profeta Elias, quando nós começamos a confiar no nosso próprio coração. Agora, deixa eu dizer algo para você. É possível vender um rosto triste e estar com a alma totalmente satisfeita em Deus. Pastor, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Ok. Esse texto, ele é um princípio, nós temos ali, é algo que de fato acontece, mas aquilo ali não é um mandamento. Isso não é verdade. Não se sustenta em todas as escrituras, que todo aquele que está alegre por dentro, ele vai estar com um sorriso no rosto. Isso não se sustenta. O apóstolo Paulo, ele afirmou o seguinte: ficamos tristes, mas sempre alegres.
pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Um semblante abatido, mas uma alma satisfeita em Deus. Ficamos tristes, mas sempre alegres. Nós vivemos como não possuindo nada, mas temos tudo. Nós vivemos como pobres, mas sempre ricos. 2 Coríntios 6:10. 1 João capítulo 3, 19 e 20 diz assim, grave isso. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, porque ele nos condena, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e detalhe, ele conhece todas as coisas. Meus irmãos, quando Cristo, ele estava na cruz do Calvário, e é interessante porque diferente de todos nós, quando você estiver no leito de morte, você não terá controle sobre o fôlego de vida. De repente, você irá parar de respirar. Vai ser o último. Não terá o... Isso significa que nós não temos o controle, nós não podemos entregar o Espírito. Jesus, na cruz, ele entregou o Espírito. Ele tinha o controle. O Espírito dele não foi tomado dele. Eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. Esse poder eu recebi do meu Pai, Jesus disse. E quando Jesus, ele expirou, a palavra de Deus diz que no templo, o véu que separava o lugar santo dos santos, ele se rasgou de cima a baixo, não de baixo para cima, porque não foi homem que rasgou, o Pai, Deus, rasgou o véu que separava. Nós cantamos, o véu que separava, já não separa mais, a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. O véu foi rasgado. Então, nós temos livre acesso à presença de Deus, não porque a presença de Deus tem livre acesso para todos. Nós temos livre acesso à presença de Deus porque ao crermos em Jesus como Senhor e Salvador, e não apenas de lábios, a nossa vida demonstra uma rendição a Cristo, nós podemos nos aproximar a qualquer momento, em todo tempo, e somos chamados a nos aproximarmos da presença de Deus. E nós devemos fazer isso com uma consciência purificada, uma consciência limpa, não pautada em nossa miséria, mas fundamentada no sangue de Cristo, que foi derramado por nós. Tendo, pois, irmãos, confiança para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, queridos, não dará tempo da próxima lição. Vamos deixar para domingo que vem, se Deus permitir. Mas eu gostaria que você entendesse que o corpo de Cristo, rasgado na cruz, ele foi o caminho aberto. O sangue de Cristo derramado na cruz foi a purificação necessária para que todo aquele que crê se aproxime da presença de Deus com confiança. Com confiança. Em plena certeza de fé, com um coração sincero. Mas o chamado de Deus é aproximem-se. Sabe por quê? Porque assim como vimos domingo passado, Deus não quer que caminhemos neste mundo sem desfrutarmos da presença dEle. Andar neste mundo sem aproveitar o privilégio de se aproximar da presença de Deus diariamente, é um desperdício da maior bênção que nós temos, que é o acesso à presença de Deus. Hebreus 7:25 diz
Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele, Jesus, aproximam-se de Deus, pois Jesus vive sempre para interceder por eles. Queridos, a fé correta, bíblica, que está fundamentada no que Cristo fez, não no que nós fazemos ou deixamos de fazer. A verdadeira fé, ela é um escudo que protege a mente do adorador das acusações infundadas, que desaparecem na graça de Deus. Eu gostaria que você se lembrasse de algo. A aproximação de Deus, ela precisa da remoção de uma consciência culpada. Porque aquele que está em Cristo, a consciência dele não está na culpa. A consciência dele está na graça de Deus. Então por isso ele precisa se aproximar. Ele deve se aproximar. Está alguém sofrendo? Disse Tiago, faça oração. Está alguém sofrendo? Ore. Ore. Não vai ouvir palavras para levantar o seu ânimo. Não vá procurar um psicólogo para ouvir palavras motivacionais dizendo que você é melhor do que você imagina, que a resposta está dentro de você. Não. O seu erro e o seu engano e a sua queda está dentro de você. A psicologia moderna, ela é um câncer quando ela rouba a glória de Cristo, a confiança do crente naquilo que Cristo fez. Você não precisa de estímulos. Você precisa de um motivo, que é Jesus. A Bíblia fala, está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém ansioso? Lance sobre ele todas as vossas ansiedades por meio da oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo, não no pastor, não na igreja tal, em Cristo, porque Ele rasgou o seu corpo e abriu o caminho para a presença de Deus, antes impossibilitada para qualquer pecador. Está alguém lutando contra o seu pecado? Sabe o que você tem que fazer? Está alguém lutando contra o seu pecado? Aproxime-se do trono da graça, aproxime-se de Deus. Eu tenho dito isso há 3 domingos. Talvez o que está faltando para você seja exatamente o se retirar e o se prostrar diante de Deus, humilhado. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mas primeiro humilhem-se. Só se humilha diante desse Deus Santo quem se aproxima. Mas nós devemos nos aproximar com confiança. Com confiança. Está alguém necessitado de consolo nesta noite? Está alguém necessitado de encorajamento, de vigor? Aproxime-se do único que pode colocar a sua alma de pé. Cristo, o Senhor de nossas vidas. É Ele. Timóteo, eu estou padecendo todas essas coisas porque eu sou apóstolo, mestre dos gentios. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que Ele me confiou até aquele dia. Timóteo, fortifique-te na graça que está em Cristo Jesus. Não vá para nenhum lugar. Não procure ninguém. Aproxime-se da sala do trono e seja fortalecido pela graça que está em Cristo Jesus. Eu não estou desencorajando você a buscar aconselhamento.
Eu estou encorajando você, em primeiro lugar, a ir para a fonte de vida, que é Jesus. Está alguém desejando comunhão com Deus? Aproxime-se, grave. Isso não é acessório para a nossa vida cristã, isso é a nossa vida cristã. Não há ninguém neste mundo que diga que anda com Deus, que não é alguém que permanece na sala do trono, em oração. Em oração. Eu disse hoje pela manhã, e eu estou caminhando para o fim, que nós temos como igreja uma boa fama de sermos uma igreja zelosa pela sã doutrina, e louvado seja Deus por isso. Mas o meu desejo é que nós tenhamos uma outra fama, que nós sejamos uma igreja zelosa na oração. Porque se nós crescemos apenas no conhecimento de Deus, sem andar com Deus, nós não conhecemos a Deus. Porque quem conhece a Deus, ele anda com Deus. E quem anda com Deus, ora, ora, ora. Até o ponto que a oração, ela se torna um refúgio, um lugar seguro, um desejo, não uma necessidade, mas um desejo. Você acha que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e já não era? Por quê? Porque ele tinha muitos momentos para ler, não tinha nem o que ler, não tinha as Escrituras. Enoque andava com Deus. Significa que Enoque, ele tinha um relacionamento pessoal, de prazer. Eu quero terminar com essa ilustração. Eu acho que eu já contei há muitos anos atrás. Uma mãe com 2 filhos. Ela queria que um aprendesse a tocar piano e o outro aprendesse a tocar violão. Aquele que deveria aprender piano falava assim: eu não gosto de piano, eu não gosto de música, eu não quero. Aí a mãe, sabe qual a mãe às vezes faz, né? A mãe disse assim: ok, você vai, mesmo sem gostar, e você vai treinar piano 1 hora por dia. O que ia tocar violão, ele ia com prazer e ficava lá. Mas a outra do piano não gostava de jeito nenhum. E assim foi, 1 mês, 2 meses. E toda vez que a criança ia, dava 15 minutos, ela falava: mãe, posso sair? Mãe, posso sair? Mãe, posso sair? 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Não, só 1 hora. Aí depois saía. A mãe foi percebendo que depois de um tempo, a filha não falava mais: mãe, pode sair? Aí depois de um tempo, a mãe batia na porta, depois de 1 hora: filha, já deu. Aí a filha começou a dizer assim: mãe, eu não quero sair. Eu tenho que sair? Você tem que sair. O do violão não queria mais tocar. Era literalmente o fogo de palha. Mas aquela lá que ela foi, muitas vezes, sem o coração desejar, ela começou a se encantar tanto com o instrumento, que ela não queria deixar mais o instrumento. O nosso coração sempre vai tentar nos impedir de nos aproximarmos do Senhor. Mas esse chamado é uma ordem para os crentes. Porque Deus sabe que quando nós obedecemos a ordem e nos aproximamos, o que nós vamos experimentar cada vez mais é um desejo de permanecer cada vez mais. Até talvez eu chegar aqui no púlpito e dizer assim: o Márcio, irmãos, ele já não é mais. Ele andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Porque ele andou com Deus. Eu não sei onde você está, na sua caminhada cristã. Mas eu sei de uma coisa:
Se você está ouvindo esse sermão, o chamado é para que você se aproxime, com confiança no que Cristo fez. Não tem a ver com você. Aproxime-se humilhado, prostrado, mas confiante no que Jesus fez na cruz do Calvário, para que você experimente não apenas perdão, mas para que você experimente alegria na presença do Senhor. Aproximem-se, confiem na obra de Jesus e apeguem-se com confiança na esperança, que é o que nós vamos ver domingo que vem. Meus irmãos, que assim seja. No próximo ano, Deus colocou no meu coração de conduzir a Igreja Batista Apacentar para mais perto dEle. Então 2026 será um ano de oração. Oração. Já conhecemos o suficiente, falta prática. Mas só há prática na dependência do Senhor. Prepare-se, comece, separe o seu lugarzinho secreto, volte para o seu lugar secreto de oração, porque como igreja, nós iremos buscar mais a face do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Convido você, juntamente comigo, a orarmos ao nosso Deus. Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque como igreja, como Teu povo, em nome de Jesus, fundamentados na obra e crentes na obra que Cristo fez por nós, a cruz do Calvário, quando ao derramar, ó Deus, o Seu sangue, quando ao ter o Seu corpo rasgado, ó Deus, Ele simbolizou, ó Deus, o acesso que o Senhor abriu para nós e para todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado porque nós podemos entrar no lugar que antes era protegido pelos querubins, para que não tivéssemos acesso devido ao primeiro Adão. Mas glorificamos o Teu nome porque Cristo, o segundo Adão, veio em carne, habitou entre nós, morreu naquela cruz, derramou o Seu sangue, ressuscitou o terceiro dia para nossa justificação, e hoje somos chamados a entrarmos com confiança na presença do Senhor. Não apenas, ó Deus, para termos comunhão com o Senhor, mas para que possamos alcançar graça em situação oportuna. Porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, Ele experimentou, Ele foi tentado, e sem pecado, ó Deus, Ele suportou, e Ele pode se compadecer de nós. E ao nos aproximarmos do Senhor em Cristo, como aquele que intercede por nós, junto ao Senhor, nós temos, ó Deus, e encontramos favor para situações necessárias. E eu quero glorificar o Teu nome por este livre acesso que nós temos. Senhor, Senhor, os Teus olhos estão sobre nós, e nós estamos com o nosso coração prostrado diante do Senhor. Nós conseguimos contemplar a sala do trono e o trono, no qual Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro e o Leão, se assenta, à destra de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. E glorificamos o Teu nome, porque em Cristo nós temos o nosso advogado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação. Desperte esta igreja. Desperte esta igreja, Senhor, para que possamos não apenas nos aproximar do Senhor, mas para que possamos fazer isso com alegria, com desejo, a tal ponto que nós não desejaremos sair desses momentos com o Senhor. Nós glorificamos o Teu nome por esta noite. Nós glorificamos o Teu nome porque nesta noite fomos aproximados
para mais perto do Senhor. E nós pedimos que o Senhor receba o nosso último louvor deste ano, em reconhecimento ao amor que temos pelo Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nos livre de nós mesmos, remova de nós todas as nossas vontades e desejos que são contrárias à vontade do Senhor, e nos torne mais semelhantes a Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, no nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Convido a igreja